Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o momento que você está aqui ouvindo os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos, mas eu quero que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda e se aproxime ainda mais de Deus. O título dessa semana é As Alianças de Deus Conosco, da segunda lição do trimestre, sábado 7 de janeiro. Deus está sempre doando. E a quem são concedidos seus dons? Aos que são impecáveis no caráter? Faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Apesar da pecaminosidade do gênero humano, apesar de tantas vezes ofendermos o coração de Cristo e nos demonstrarmos tão indignos, quando lhe pedimos perdão, Ele não nos repele. Seu amor nos é abundantemente oferecido e Ele nos recomenda que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. João capítulo 13, versículo 34. E Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 226. Quando as multidões o seguiam em meio aos campos, mostrava a elas as belezas do mundo natural. Procurava abrir-lhes os olhos do entendimento, a fim de verem como a mão divina mantém os mundos, para fazer com que as pessoas percebessem a bondade e benevolência de Deus. Chamava a atenção dos ouvintes para o orvalho que caía silenciosamente, para a delicada chuva e o brilhante sol, oferecidos tanto aos bons quanto aos maus. Desejava que as pessoas compreendessem melhor o cuidado dado por Deus às suas criaturas. O desejado de todas as nações, página 418. É a guarda dos mandamentos de Deus o que o honra e glorifica em seus escolhidos. Então, toda pessoa a quem Deus tenha dado faculdades para raciocinar está em obrigação perante Deus de examinar a palavra e descobrir tudo o que nos é ordenado, como possessão adquirida por Deus que somos. Devemos procurar compreender tudo o que essa palavra de nós requer em relação à obediência e à observância de todos os seus preceitos. Não podemos demonstrar maior honra a nosso Deus, a quem pertencemos por criação e redenção, do que dá aos seres do céu, aos mundos não caídos e aos seres humanos decaídos, evidência de que diligentemente atendemos a todos os seus mandamentos, que são as leis que governam seu reino. Temos que estudar diligentemente para alcançarmos conhecimento das leis de Deus, como ser súditos obedientes se deixamos de entender as leis que governam o reino de Deus? Abra a Bíblia e procure nela tudo que esclareça com respeito aos preceitos de Deus. E quando descobrirem um assim diz o Senhor, não peçam opinião de seres humanos, mas custe o que custar, obedeçam alegremente. Então a bênção de Deus repousará sobre vocês e isso resultará em glória para Ele. Para conhecê-lo, página 297. A pergunta de mais profundo interesse a todos devem ser: estou eu satisfazendo as reivindicações da lei de Deus? Essa lei é santa, justa e boa, e Deus deseja que diariamente comparemos nossos atos com essa grande norma de justiça. Unicamente mediante profundo exame de nós mesmos, à luz da palavra de Deus, descobriremos nossos desvios de sua santa regra de justiça. O amor é o princípio que sustenta o governo de Deus no céu e na terra e tem de ser entretecido na vida do cristão. O amor de Cristo não é um amor sujeito
a caprichos é profundo, amplo e pleno. Seu possuidor não dirá: amarei apenas os que me amam. O coração influenciado por esse santo princípio será erguido acima de tudo que seja de natureza egoísta. Para conhecê-lo, página 298. Domingo, 8 de janeiro, a aliança da salvação. Não devemos concluir que o caminho que sobe só tenha dificuldades e o que desce só tenha facilidades. Por toda a estrada que conduz à morte, há dores e dificuldades, aflições e desapontamentos, inclusive advertências para não prosseguir avante. O amor de Deus faz com que seja difícil para os descuidados e obstinados destruírem a si mesmos. A verdade é que a estrada de Satanás é arranjada de modo a parecer atraente, mas é tudo uma ilusão. A estrada pode ser áspera e a subida escarpada. Pode haver precipícios à direita e à esquerda. Talvez tenhamos de suportar fadiga em nossa jornada. Quando cansados, quando ansiando repouso, poderemos ter que labutar ainda. Talvez tenhamos de combater quando já desfalecidos, quando desanimados, precisamos ter ainda esperança. Mas com Cristo como nosso guia, não deixaremos de alcançar o desejado objetivo. Ele próprio trilhou o rude caminho antes de nós e o suavizou para os nossos pés. O maior discurso de Cristo, página 96 e 97. Paciente perseverança em fazer o bem irá conduzi-lo deste mundo de tristeza e luta à glória e honra e vida eterna. Tenha a Deus no íntimo e no alto, e não precisará temer coisa alguma. A Bíblia é uma luz para os que estão em trevas, na perspectiva de jubilosa imortalidade estendida aos que perseverarem até o fim. Você encontrará um poder enobrecedor, uma força de que necessitará para resistir ao mal. Seja firme na hora da aflição e receberá afinal uma coroa que nunca murchará. Você necessita de orientação do alto. Confie no Senhor de todo o coração e Ele jamais trairá sua confiança. Se você pedir o auxílio de Deus, não pedirá em vão. A fim de nos animar e ter confiança e fé, Ele se aproxima de nós por meio de sua santa palavra e Espírito, procurando nos conquistar a confiança de muitas maneiras, mas nada lhe causa mais deleite do que receber os fracos que vão até Ele em busca de força. Se tivermos coração e voz para orar, Ele certamente terá ouvidos para ouvir e braços para salvar. Este Dia com Deus, página 192. Procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Aqui estão seus títulos de seguro de vida. Não é este um título de seguro cujo valor outra pessoa receberá após sua morte. É um título que lhe assegura uma vida que se mede pela vida de Deus, a vida eterna. Oh, que certeza, que esperança! Revelemos sempre ao mundo que estamos em busca de uma pátria melhor, isto é, a celestial. O céu foi feito para nós e queremos ter parte nele. Não podemos correr o risco de deixar que qualquer coisa nos separe de Deus e do céu. Nesta vida temos que ser participantes da natureza divina. Irmãos e irmãs, vocês têm apenas uma vida a viver. Oh, seja ela uma vida de virtude escondida com Cristo em Deus. Nos lugares celestiais, página 29. Segunda-feira, gente, não é dia de preguiça. É dia de estudar a palavra de Deus. Segunda-feira, 9 de janeiro, ouvir com atenção. O livro de Deuteronômio deve ser cuidadosamente estudado hoje. Ele contém um registro das instruções concedidas a Moisés para serem dadas aos filhos de Israel. Nele a lei é repetida. A lei de Deus devia ser repetida com frequência a Israel, para que seus preceitos não fossem esquecidos.
Ela devia ser conservada diante do povo e devia ser sempre exaltada e honrada. Os pais deviam ler a lei para os filhos, ensinando-a para eles como regra sobre regra, preceito sobre preceito, e em ocasiões públicas a lei devia ser lida aos ouvidos de todo o povo. Da obediência a essa lei dependia a prosperidade de Israel. Se fossem obedientes, ela lhes traria vida; se desobedientes, a morte. Se Israel tivesse obedecido às instruções que lhe foram dadas por Moisés, nenhum dos que começaram a jornada no Egito teria caído no deserto como vítima de doença ou morte. Eles estavam sob um guia seguro. Cristo havia se comprometido a levá-los em segurança à terra prometida, se seguissem em sua direção. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1233. A fé que é para a salvação não é uma fé casual, não é um mero assentimento do intelecto, é a crença arraigada no coração, que abraça a Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Crer que Ele salva os outros, mas não salvará você, não é fé genuína. Mas quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então se manifesta fé genuína. Essa fé leva seu possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da alma. Seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo e seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. Sua fé não é uma fé morta, mas uma fé que age por amor e o leva a contemplar a formosura de Cristo e a tornar-se semelhante ao caráter divino. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 e Mensagens Escolhidas, volume 1, página 391 e 392. Aquele que tem o amor de Deus derramado no coração refletirá a pureza e o amor existentes em Jeová, e representados por Cristo neste mundo. O que possui o amor de Deus no coração não tem inimizade contra a lei de Deus, mas presta voluntária obediência a todos os seus mandamentos, e isso constitui o cristianismo. O que se acha possuído de supremo amor a Deus revelará amor a seus semelhantes, que a Ele pertencem tanto pela criação quanto pela redenção. O amor é o cumprimento da lei, e é dever de todo filho de Deus prestar obediência a seus mandamentos. A lei de Deus, que é perfeita santidade, é a única norma verdadeira de caráter. O amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Filhos e filhas de Deus, página 51. Terça-feira, 10 de janeiro, honre ao Senhor. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Esse texto ensina que Deus, como o doador de todos os nossos benefícios, tem uma reivindicação sobre todos eles, que seu pedido deve ser nossa primeira consideração e que uma bênção especial sobrevirá a todo aquele que honrar esse pedido. Tudo quanto possuímos é do Senhor e lhe somos responsáveis pelo uso que fazemos desses recursos. No uso de cada centavo deve ser visto se amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O dinheiro é de grande valor porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento e roupas para aquele que não tem. A fé pela qual eu vivo
página 160. Alguns doam da abundância do que possuem, todavia não sentem falta, não praticam abnegação pela causa de Cristo. Dão generosamente e de coração, mas ainda tem tudo quanto o coração pode desejar. Deus observa isso. A ação e os motivos são estritamente notados por Ele, e eles não deixarão de receber seu galardão. Os que possuem menos recursos, porém, não precisam se desculpar por não poderem fazer tanto quanto outros. Façam o que estiver ao seu alcance. Renunciem a algum artigo sem o qual vocês possam passar e sacrifiquem para a causa de Deus. Como a pobre viúva, depositem suas 2 moedinhas. Doem realmente mais do que todos aqueles que dão de sua abundância, e saberão quão doce é negar a si mesmos para dar ao necessitado. Sacrificar-se pela verdade e ajuntar tesouro no céu. Doem o que for possível agora, e ao cooperarem com Cristo, sua mão se abrirá para comunicar ainda mais. E Deus tornará a encher sua mão, para que o tesouro da verdade possa ser levado a muitas pessoas. Ele dará a vocês para que possam doar a outros. Nossa Alta Vocação, página 197. Nosso Salvador nos aponta as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, todavia seu Pai Celestial as alimenta. Então ele diz: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus capítulo 6, versículo 26 e 28 até o 30. Você confia em seu Pai Celestial? Consegue descansar em sua graciosa promessa? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 33. Preciosa promessa, conseguimos descansar sobre ela? Suplico-lhe que deixe sua débil fé se apegar novamente às promessas de Deus. Lance todo o peso sobre elas com fé firme, pois elas não falharão. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 404 e 405. Quarta-feira, 11 de janeiro, o pacto do dízimo. Aquele cujo coração se aquece com o amor de Cristo considera não apenas um dever, mas também um prazer ajudar no avanço da mais elevada e santa obra confiada aos seres humanos, apresentar ao mundo as riquezas da bondade, misericórdia e verdade. É o espírito de cobiça que leva os seres humanos a guardar para a satisfação do eu o que, por direito, pertence a Deus. E esse espírito é tão repugnante para ele hoje como quando repreendeu severamente seu povo por intermédio do profeta, dizendo: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. Atos dos Apóstolos, página 206. O Senhor abundantemente nos concede os seus dons. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Toda a bênção que temos vem por intermédio de Jesus Cristo. Então não nos levantaremos nós e cumpriremos o nosso dever para com Deus, de quem dependemos quanto à vida e à saúde, quanto às suas bênçãos sobre as nossas searas e campos, nosso gado, nossos rebanhos e nossas vinhas?
É assegurado a nós que, se dermos ao tesouro do Senhor, dele receberemos novamente. Mas se retivermos nossos meios, ele reterá de nós as suas bênçãos e dará maldição ao infiel. Deus disse: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Malaquias capítulo 3, verso 10. Que maravilhosa apresentação de bênçãos prometidas que Ele nos dá. Quem poderá ousar roubar a Deus nos dízimos e ofertas com uma promessa como essa? Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo 11 e 12. E testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 307 e 308. O plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade. Todos podem praticá-lo com fé e ânimo, pois é de ordem divina. A simplicidade e a utilidade se aliam nele, e não se exige conhecimentos profundos para compreendê-lo e executá-lo. Todos podem sentir que lhes é possível ter parte em promover a preciosa obra de salvação. Todo homem, mulher e jovem podem se tornar tesoureiros do Senhor e agentes em atender às exigências sobre o tesouro. Diz o apóstolo: cada um de vocês separem uma quantia conforme a sua prosperidade e vai juntando. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Grandes objetivos se conseguem com esse sistema. Se todos o aceitassem, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus, e não haveria falta de dinheiro para levar avante a grande obra de anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 321. Quinta-feira, 12 de janeiro. Busquem primeiro o reino de Deus. Os que se apegam à palavra de Cristo, que se entregam para ser guardados por Ele e colocam sua vida ao seu dispor, encontrarão paz e calma. Nada no mundo os pode entristecer quando Jesus os alegra com sua presença. Na perfeita aceitação, há perfeito descanso. O Senhor diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Nossa vida pode parecer um emaranhado, mas ao confiarmos no sábio obreiro mestre, ele trará o padrão de vida e caráter que o glorifique. E esse caráter que expressa a glória, ou seja, o caráter de Cristo, será aceito no paraíso de Deus. Uma geração renovada andará com ele de vestes brancas, pois são dignos disso. Desejado todas as nações, página 260. Os exemplos de arrependimento genuíno encontrados na palavra de Deus revelam um espírito de confissão, no qual não há desculpa para o pecado, nem tentativas de justificação própria. Paulo não ficou na defensiva, ele pintava seu pecado com as cores mais escuras, sem tentar minimizar sua culpa. Ele disse: encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Atos capítulo 26, versículo 10 e 11.
ele não hesitou em declarar: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O coração quebrantado e humilde, subjugado pelo arrependimento genuíno, demonstra apreciação pelo amor de Deus e pelo preço pago no Calvário. E como um filho confessa suas faltas a um pai amoroso, assim o pecador verdadeiramente arrependido traz seus pecados diante de Deus. Como está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Caminho a Cristo, página 37. Para o ferido Israel só havia um remédio. O povo devia se afastar dos pecados que haviam atraído sobre ele a mão punidora do Onipotente e se voltar para o Senhor de todo o coração. Aos israelitas fora dada a certeza: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Foi para alcançar esse bendito resultado que Deus continuou a reter o orvalho e a chuva, até que houvesse uma decidida reforma. Profetas e Reis, página 73. Toda pessoa tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. Todos os anjos acham-se prontos para vir em auxílio da alma tentada e provada. Ele, o Filho do Deus infinito, resistiu à prova em nosso favor. A cruz do Calvário ergueu-se vividamente diante de toda pessoa. Quando o caso de todos for julgado e ele, os perdidos, forem entregues para sofrer por causa de seu desprezo a Deus e da desconsideração que demonstram por sua desobediência e honra dele, ninguém terá desculpa alguma, pois ninguém precisaria ter perecido. Cada um foi deixado a escolher quem seria eleito como seu príncipe, Cristo ou Satanás. Todo o auxílio que Cristo recebeu, cada pessoa pode receber na grande prova. A cruz se ergue como uma garantia de que ninguém precisa se perder, de que é provida ajuda suficiente para cada pessoa. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 96. Sexta-feira, 13 de janeiro, estudo adicional. Sempre que o povo de Deus, em qualquer época, seguiu de forma voluntária e alegre o plano dele quanto à doação sistemática e às dádivas e ofertas, verificou sua permanente promessa de que todos os seus esforços seriam seguidos de prosperidade proporcional à obediência que dispensou ao que dele requeria. Quando reconhecia os direitos de Deus e lhes satisfazia as reivindicações, honrando-o com seus recursos, seus celeiros enchiam-se com fartura. Porém, quando o povo roubava a Deus em dízimos e ofertas, era-lhe feito compreender que não o estava roubando a ele simplesmente, mas a si mesmo, pois ele lhe limitava as bênçãos exatamente em proporção ao que ele limitava as ofertas que ele fazia. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 326 e 327. Somos salvos pela fé, um dom da graça. A obediência aos mandamentos é uma resposta à graça. Não é algo que se obtém. Do contrário, não seria graça. Romanos capítulo 4, do verso 1 até o 4. Na aliança bilateral de Deus conosco, recebemos bênçãos e temos responsabilidades. Em resposta ao que Ele nos oferece, assumimos o relacionamento com o Senhor e determinamos nosso destino. A obediência por amor é o sinal do discipulado.
em vez de nos dispensar da obediência, é a fé que nos torna participantes da graça, que nos capacita a prestar a obediência que Deus pede. Que Deus te abençoe, tenha um feliz sábado e até a próxima semana.